Ok, cara, ok. Eu vou desabilitar o autofocus aqui. Tony, pode deixar de operar a câmera aí. Não é, cara. Tu tá demitido, meu. Vai pegando tuas coisas lá. O pessoal não quer mais que tu me siga. Como é que é? Eu sei, cara, eu sei que tu tá fazendo um bom trabalho. Por exemplo, se eu pego essa xícara de café aqui, tem toda a tua capacidade de me seguir, dar contexto, dar foco quando eu quero falar algo sério. Mas o pessoal tava com náusea, então pode pegar tuas coisas aí. Tava vendo esse tweet aqui essa manhã do The Dev Dad, tá? E ele falava o seguinte, cara, eu tô chocado aí em descobrir que as pessoas estão achando o Copilot meio desligado, mas aqui no sentido de, tipo assim, não tá conectado, né, com quem tá ali digitando o código. O Copilot tava tão off, ou tão fora do que, de fato, o programador queria escrever, que os programadores começaram a desabilitar o GitHub Copilot. E ele ficou chocado com isso. Chocado porque ele jura que ele sempre, agora, né, começou a estar um tab para conseguir a lógica dele ser executada do dia a dia. Aqui, claro, eu tô traduzindo o que ele quer dizer com isso aqui, né? O que ele quer dizer com isso aqui é que ele basicamente consegue pensar em algo, clicar no tab e o GitHub Copilot completa. E eu não sei, eu não consegui até hoje sentir isso. Eu não sei se é uma skill issue minha, se é eu não sei usar o GitHub Copilot, ou se é uma questão de tipo assim, eu simplesmente fecho o olho muitas vezes, posiciono os meus dedos no teclado e o código só vem, cara. Basicamente isso, eu fecho o olho, posiciono os dedos no teclado e o código vem. E às vezes eu sinto que o GitHub Copilot, ele basicamente é um júnior fazendo pair programming comigo. E é exatamente esse o comentário que outra pessoa deixou também nesse tweet. O Dylan comentou aqui. Eu cheguei num ponto que eu senti que eu tava constantemente fazendo um pair programming com um Dev Júnior. Eu tava perdendo mais tempo revisando as sugestões erradas, as más sugestões do Copilot, e distraído, no caso aqui, do próprio flow de resolução de problemas dele, né? E é exatamente isso que eu sinto. E aí ele termina falando aqui, né? Se eu quero a ajuda de uma IA pra escrever um boilerplate, eu simplesmente vou usar o ChatGPT 4. Aí aqui, ok, chegamos num ponto que é interessante, que é o seguinte. Boilerplates é ótimo fazer com IA, né? Porque a gente não quer escrever. Na verdade, a gente deve sempre buscar reduzir o boilerplate. É isso que as linguagens novas buscam fazer. Mas tem uma outra opção que tá surgindo e que olha só quem que tá trazendo. A IntelliJ, que é o meio termo disso tudo. E é isso que eu quero testar, cara, nas próximas semanas. Eles lançaram há pouco tempo, foi dia 4 de abril esse post foi feito, que é basicamente um full line code completion in JetBrains IDEs. Ou seja, uma completição, ele completa a linha inteira do teu código. Então, ele não completa o bloco que tu quer escrever, mas ele completa a linha que tu tá escrevendo. E isso é tudo que tu precisa saber, né? Vamos ver então tudo que a gente precisa saber desse Full Line Code Completion da JetBrains, que a ideia é usada aí por várias pessoas que trabalham, por exemplo, com Android. Se tu usa o Android Studio, tu tá usando uma ideia da JetBrains, mas também a galera do Rust, PHP, Java. É uma ideia usada muito para essas linguagens, tá bom? Deixa eu traduzir aqui para português. Certamente vai ter alguns errinhos, mas a gente vai corrigindo ao longo do vídeo. Vamos lá. A programação com IA ainda é um tópico altamente controverso, como a gente começou a falar aqui no início do vídeo. Perdi a tela. Mas não há como negar que cada vez mais desenvolvedores estão começando a incorporar a IA em seus fluxos de trabalho diários. Quer você já tenha escolhido o seu lado no debate ou ainda esteja indeciso, temos um novo recurso na versão 2024.1 das IDEs JetBrains que pode despertar seu interesse. Preenchimento completo de código de linha de código, é alimentado por IA e funciona localmente, sem enviar dados pela internet. Tá, Tony, volta aqui rapidinho. Isso, só fica ali atrás ali. Esse é exatamente o problema que eu tenho no meu trabalho. Sim, porque, né, obviamente, a gente não quer vazar o código do Mickey pra ninguém. A gente não quer compartilhar isso com a Microsoft. A gente não quer mandar isso pro GitHub. Então é muito difícil uma empresa aceitar que um grande projeto mande o código que está localmente para algum servidor, algum modelo que esteja rodando na nuvem, validar. Pode voltar lá. Então por isso que eu acho que é o seguinte, eles botaram exatamente aqui em negrito, né, em bold, justamente os pontos que podem atrair as empresas para esse plugin da IDE, ou essa melhoria das ideias da JetBrains, que ela é alimentada por IA, mas localmente sem enviar dados. E sim, tu já poderia estar fazendo isso, cara. Tu não precisa esperar
a JetBrains vir colocar na ideia. Tem vários artigos na internet, é muito fácil. Instala aí o Hugging Face, escolhe o teu modelo, conecta num plugin do VS Code, do Neuvin, não interessa a ideia que tu tá utilizando, conecta, faz lá, dá os teus pulos, aprende LSP, aprende o que tu for preciso fazer, mas tu consegue hoje rodar uma IA localmente, né? E aqui quando a gente fala em IA, a gente tá falando de um modelo de machine learning, consegue rodar localmente, cara, e fazer o teu autocomplete. Então não precisa esperar a JetBrains vir e te resgatar. Só queria deixar esse adendo, mas corporativamente falando, ter uma IA que é alimentada com teu código e deixa ele local sem enviar dados pela internet é de fato um ponto aqui a se colocar em destaque, tá bom? Então, vamos lá. O que é o preenchimento completo de código de linha em IDS JetBrains? E eu já vou mostrar para vocês a tabela que eles criaram aqui, que mostra a diferença entre tu ter uma completição, ter uma linha completa de código escrita pela IA, e a diferença disso de uma IA assistente, de um copilot, tá? Então a gente já vai ver aquela tabela, mas vamos continuar lendo aqui rapidinho. Até porque eles vão mostrar um exemplo aqui abaixo. Esse novo tipo de preenchimento de código foi adicionado, ok? Blá, 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 blá. Como você pode ver abaixo, ele assume a forma de sugestões de linha única em tons de cinza que completam as linhas com base no contexto do arquivo atual, ok? Então, não é contexto do projeto, é o contexto do arquivo atual. Aqui ele dá um exemplo aqui, ó. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui? Ele está criando um watcher para um diretório, watcher on close, criou um evento, ok? Um try catch, e ele vai autocompletando ali com tab, né? Isso aqui é basicamente o que a gente já tinha há muito tempo com Tab9. É Tab9 o nome, não é? Provavelmente as versões atuais do Tab9 já devem fazer mais coisas, mas, cara, lá na antiga, eu tô falando, sei lá, quase 10 anos atrás, a gente já tinha Tab9 fazendo autocomplete de linhas inteiras pra nós, que ao meu ver vai ser o que mais casa com o meu estilo de programação, que é fechar o olho, botar o dedo no teclado e simplesmente o código flui, simplesmente vem. Então, eles falam aqui, ó, essas sugestões são alimentadas por modelos de linguagem especializados que treinamos especificamente para diferentes linguagens e estruturas. Os modelos rodam localmente sem enviar nenhum código pela internet. A conclusão de código de linha completa está atualmente disponível para Java, Kotlin, Python, JavaScript, TypeScript, CSS, PHP, Go e Ruby nas IDEs da JetBrains correspondentes. Ok, daí tem as IDEs deles ali. Observe que o preenchimento completo do código de linha está incluído em sua assinatura ativa do JetBrains IDE, sem custo adicional. Então, não vamos precisar marchar com os $10 mensais aqui do GitHub Copilot, né? E, cara, eu não sei, eu acho que eu tô gastando uma grana já com IA. É o GitHub Copilot $10. Aí tem o ChatGPT do OpenAI com $20, já dá $30. Aí tem o Eleven Labs, que é pra clonar minha voz e passar trote. Não, tô brincando. Tem o Eleven Labs, que eu tava testando umas coisas ali, já vai uns $. Tem o HeyGen, que é pra criar um avatar, que já vai mais alguns $. Se bem que eu tenho que cancelar essas assinaturas tudo. Como funciona, então, o preenchimento completo de linha? Com o preenchimento completo do código de linha, tínhamos dois objetivos principais em mente. O primeiro objetivo é ajudar você a economizar tempo e aumentar sua velocidade de codificação. Como se o maior problema da nossa profissão fosse o quão rápido o teu código é escrito, né? Normalmente, bom, isso pode acontecer se tu tem um span de memória muito baixo, né, no teu cérebro. Então, muitas vezes, quando eu estava iniciando na carreira, eu não tinha desenvolvido aí da capacidade de deixar várias abas abertas no meu cérebro. Enquanto eu começava a implementar um arquivo, eu tinha que abrir os outros arquivos já e deixar comentários, porque senão eu esquecia o que eu estava dizendo. Então, de fato, a velocidade de escrever o teu código muitas vezes pode impactar a tua linha de raciocínio, porque tu acaba perdendo contexto, né? Assim como uma LLM perde contexto também. Qual que é o tamanho da tua janela de contexto? A minha foi aumentando conforme eu fui, enfim, programando 24/7, entendeu? Chega um ponto que tu para de se sentir perdido, né? O que mesmo? Qual arquivo mesmo eu tava mexendo? Qual código mesmo eu tô escrevendo? Qual que é aquela abstração? Qual que é o nome da interface? Mas tu acaba chegando num ponto, cara, que é o ponto que eu quero chegar aqui, é que aumentar a velocidade de codificação não necessariamente vai aumentar a tua produtividade final. Só esse é o ponto. Mas além disso, também queríamos fornecer uma solução que abordasse as restrições fundamentais das alternativas baseadas na nuvem e colocasse a privacidade dos seus dados em primeiro lugar. Cara, eu acho que é aqui que eles vão ganhar um bom mercado, tá? Isso aqui eles vão ganhar muitas empresas que ainda estão receosas em usar o GitHub Copilot. Então, por isso que eu acho que esse artigo aqui
é interessante. Então tá, aqui eles falam sobre esses pontos, vamos pular isso aqui, porque isso aqui é mais uma venda do produto deles, que na verdade no momento é gratuito, mas tu já pode imaginar que em algum momento eles vão cobrar por isso, até porque a JetBrains é uma empresa capitalista, né? Preenchimento de código de linha completo versus IA assistente. Esse ponto aqui é o mais interessante, que é o ponto de qual que é a diferença disso de um GitHub Copilot. Há duas maneiras de se beneficiar das funcionalidades dessa funcionalidade. Vamos lá. Tanto o preenchimento de código de linha completo, quanto a JetBrains AI Assistant, e aqui toda vez que eles falarem AI Assistant da JetBrains, eu vou substituir pelo GitHub Copilot, tá? Então, tanto o preenchimento de código de linha completo quanto o GitHub Copilot visam ajudá-lo a trabalhar com mais rapidez. Ambos também vão além da conclusão padrão que já está disponível na tua IDE aí no teu editor de código, né? Há algum tempo. No entanto, o JetBrains ou o GitHub Copilot é um produto separado por si só. Cara, é que eles estão vendendo o AI Assistant, eu não quero saber. Qual que é a diferença, então? Vamos lá. Aqui a gente tem a tabela, tá? Feature, né? Quais são as features? Primeiro nós temos o Full Line Code Completion, que basicamente completa a tua linha inteira, e depois nós temos o AI Assistant, que seria o GitHub Copilot. Ok, duas colunas. Vamos lá. Limitações. O Full Line Code Completion é limitado, né, à compleção de uma linha só, enquanto um GitHub Copilot da vida, um AI Assistant, ele gera código, e isso, gerar o código é apenas uma das features de um assistente e de um GitHub Copilot da vida, né? Até porque hoje em dia tu já consegue abrir o chat ali e pedir para ele criar algo ao invés de simplesmente só completar. Ok, tem essa diferença. O Full Line Code Completion completa apenas uma linha, enquanto um GitHub Copilot da vida, ele completa múltiplas linhas, um bloco inteiro. Prioridade na sugestão de completion aqui, de completição. De completição, é assim que se fala, para completar o teu código. Qual que é a prioridade, então? É menor do que Multiline Code Completion. Cara, eu não sei, parece que eles estão enchendo linguiça com essa tabela. O que importa isso aqui é use case. Qual que é o caso de uso? O caso de uso do Full Line Completion é quando tu sabe exatamente, e é esse o ponto que me pega, entendeu? Porque eu sempre sei exatamente o que eu quero. Então, e aqui assim, Lucas, tu não gosta desse teu jeito, cara. Tu fala de uma forma aí, se achando. Eu vou te falar a real, cara. Quando eu escrevo um código que eu me importo, eu quase sempre sei o que eu quero escrever de código, tá? Comecei a programar com 12 anos, faz muito mais de uma década, né? Então, seguinte, quando eu vou escrever um código, eu sei qual código eu quero escrever. Não tô brincando, eu fecho o olho, boto o dedo no teclado e simplesmente o código vem. Uma coisa que eu já faço desde pequeno. Por isso que o GitHub Copilot da vida me atrapalha. Mas o ponto é, cara, GitHub Copilot é ótimo quando tu tá, sei lá, trabalhando numa linguagem que tu nunca trabalhou antes, ou, por exemplo, tu não se importa tanto com aquele código. Talvez, por exemplo, se eu for fazer um projeto, um side project, que eu só quero mandar o código para produção, para mão do usuário. Eu não me importo muito com a linha de código que eu tô escrevendo. Então, muitas vezes eu posso, de fato, usar o ChatGPT ou o GitHub Copilot para gerar o bloco inteiro. Se funcionar, eu dou uma revisada. Se não funcionar, eu peço para gerar de novo. E isso é muito mais útil, né? Mas se eu tiver, assim, desenvolvendo algo mais complexo, algo profissional, eu ainda não consegui usar o GitHub Copilot para isso e o ChatGPT para isso. Não sei. Pode ser uma skill issue minha, que eu não sei usar o GitHub Copilot, mas é isso que eu sinto. E o que a JetBrains falou que é a principal diferença, então? O Full Line Code Completion é para quando tu sabe exatamente o código que tu quer escrever e tu quer economizar mais ou menos ali uns 20% de teclas clicadas, no caso, né? Ele vai te deixar mais rápido ao digitar, mas tu sabe exatamente qual linha tu quer digitar. E eu acho que é isso que o GitHub Copilot me atrapalha, que ele vai um pouco a mais do que eu quero digitar. Já uma AI Assistant, um GitHub Copilot, é quando tu sabe o teu objetivo, mas tu não tá muito certo, não tem muita certeza em como implementar isso. Então eu concordo com essa tabela aqui. Uma AI Assistant é ótima quando tu sabe o teu objetivo, mas tu não sabe exatamente como chegar lá. Esse problema eu não tenho nos meus projetos que eu atuo profissionalmente e que eu me importo com eles, porque muitas vezes o objetivo ele é muito mais micro, né? Eu tô fazendo um código, um pedaço específico de uma feature que depois vai ser combinada com outros códigos que estão em outro contexto e que a AI Assistant, o GitHub Copilot não tem acesso a esses contextos. Então isso acaba me atrapalhando mais porque ele acaba dando sugestão furada. Mas quando eu trabalho num projeto pessoal, onde eu tenho um objetivo claro do que eu quero construir para o usuário, mas ou eu não sei exatamente como implementar porque é uma stack que eu nunca trabalhei, ou
Por exemplo, eu não me importo muito com exatamente qual linha de código seria melhor para aquele problema, eu só me importo com o resultado. Aí é show de bola, tá ligado? Essa é a minha opinião atual. Como eu falei, cara, eu vou sendo bem sincero, pode ser uma skill issue minha a usar a AI Assistant, eu não aprendi ainda. Não sou o Senior Prompt Engineer como tu deve ser. Pode ser. Por último, tu deve estar se perguntando aí, quanta bobagem o Lucas falou. Não, tô brincando, eu não falei bobagem nenhuma aqui, né? Comenta aí então, cara, qual que eu falei. Já me fez demitir o Tony hoje. Custa nada te bloquear. Por que decidimos optar por sugestões de linha única? A duração das sugestões de conclusão da IA é uma compensação. Embora sugestões mais longas tendam a reduzir o número de pressionamentos de tecla que você precisa fazer, o que é bom, elas também aumentam o número de revisões necessárias. Exatamente, cara. É isso aqui, né? É como se estivesse revisando o código de um júnior a todo bloco. Levando em consideração o que foi dito acima, decidimos que completar uma única linha de código seria um compromisso justo. É o meio termo justo. Aí fica até uma sugestão aí pro time do GitHub Copilot. Por que a gente não pode regular o quanto o Copilot nos ajuda? Uma linha única, eu quero que ele seja o melhor autocomplete de linhas, mas eu sei qual linha eu quero escrever. Ou então, ele me dá o bloco inteiro porque eu sei o objetivo, mas não sei como implementar. Cara, se vocês conseguirem implementar isso, aí eu viro um usuário. Tá, aí eu não cancelo a minha assinatura do GitHub Copilot. Até chegar nesse ponto, cara, eu vou ter que cancelar a minha assinatura.